Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso canal para mais um vídeo. E, gente, dia 31 de outubro acabou de passar, né? Estamos pertinho aí do dia da Reforma Protestante. E dentro deste tema, nós ficamos assim, bastante reflexivos, pensando bastante sobre isso, pensando como está o movimento hoje protestante, como estão as igrejas, especialmente aqui no Brasil, a realidade das igrejas, como temos recebido pedidos de socorro, irmãozinhos nossos que estão saindo das seitas. Então eu vou começar esse vídeo que, na verdade, é um pouco da continuação dos vídeos anteriores. Eu fiz um vídeo, o último vídeo, que eu tô até com essa mesma roupa, é o mesmo dia, eu tirei o dia hoje para gravação, porque está se aproximando o fim de semana e eu vou precisar sair. Já já explico para vocês. Eu estava falando, usando os vídeos do Tiago, do Prisões Invisíveis. Sigam o Tiago no Instagram, é Prisões Invisíveis, ele é ex-testemunho de Jeová, ele fala eloquentemente, um professor. Eu vou colocar mais detalhes sobre os vídeos e o trabalho do Tiago à medida que ele for postando. É muito conhecimento, muita sabedoria. E o Tiago, ele é ex-testemunho de Jeová, só que parece que ele está falando do Adventismo, que é incrível as coincidências. Mas eu não sei qual delas é a pior. Eu fico em dúvida, porque na Adventista eles não inventaram essa questão de doar sangue, pelo menos, né? E pelo menos votar, a gente pode votar. E lá nem isso pode. Então, às vezes eu fico tentando colocar na balança o que é pior. É tudo que vem de seita, é tudo muito terrível. Vamos falar um pouquinho mais de seita, e esse vídeo é muito importante para você que está chegando aqui agora, para você que está começando a ver os nossos vídeos. Ligue-se, antene-se neste vídeo, porque ele é muito importante. Fala de nós, protestantes, que protestamos, né? que professamos a fé em Cristo Jesus. Por isso somos protestantes, porque cremos que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador de nossas vidas. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Deus que nos criou enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Através dele temos salvação. Não por meio de igreja nenhuma, não por meio de nenhuma religião exclusiva e única remanescente, e nada disso, não por paredes, não por templos construídos por mãos, porque a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a Bíblia também nos orienta que é bacana, é bom congregarmos. Paulo nos orienta, mas neste contexto todo e em tanta confusão que está acontecendo aqui no nosso Brasil, desorganizado demais, igrejas desorganizadas, mal instruídas, com falsos líderes, com péssimos exemplos de pastores e líderes. Como está esse contexto aqui no Brasil? Então vem para cá, vamos conversar sobre isso. Vou começar falando com vocês hoje a respeito deste rapaz aqui. Vou colocar a foto dele aqui. Você conhece ele? Provavelmente você já possa ter visto foto dele, porque ele é do século XIX, né? De 1800 e pouco. E Guilherme Miller foi um jovem muito inteligente, um jovem muito estudioso. E talvez, se você é da Igreja Batista e está aqui, ou se você já foi da Assembleia Metodista, se você já foi de alguma outra igreja, você pode ter parte e raízes aí na sua igreja de Guilherme Miller. Ele também é conhecido como William Miller, é a mesma pessoa, tá bom? Ele era uma pessoa que primeiro ele iniciou-se, né, na maçonaria. Ele era uma pessoa de pouco poder aquisitivo, estudou pouco, não tinha nenhuma formação, e ele passou a frequentar os grupos de maçonaria. Sim, Guilherme Miller foi maçom, tá? E estudou muito na maçonaria. Como tudo que ele fazia, ele se empenhava bastante, então ele foi em altos graus de maçonaria, e ele também era deísta. Eu procurei no Google, e o Google disse que eu não sabia o que era, né? Deísta é uma pessoa que crê em Deus, mas não crê que Deus interfere em mais nada. Só criou e não interfere em mais nada. Isso foi o que eu entendi. Queridos, na época de 1800 e pouco, houve uma guerra entre Estados Unidos e um outro país que eu me esqueci agora, e Guilherme Miller foi para essa guerra.
Esse jovem que amava estudar e já tinha um certo grau de maçonaria e uma vida de repente aí estabilizada, foi para uma guerra que realmente não havia nem possibilidade dos Estados Unidos ganharem essa guerra. E não é que os Estados Unidos tiveram vitória. E tem um vídeo que eu vou deixar para vocês completinho, para vocês, um documentário com tudo da época, documentos originais. É riqueza, gente, é riqueza que só o Para Que Possamos tem pra gente. Glória a Deus pela vida do Rodrigo Custódio. Eu oro pelo Rodrigo Custódio todos os dias. Homem levantado por Deus, um publicitário de excelente qualidade, nota 1000. A Igreja Adventista perdeu o seu publicitário agora, é o Para Que possamos descobrir toda a sujeira que vocês escondiam debaixo do tapete da Adventista. Nós, membros que dizimamos aí quase 40 anos para bancar esse sistema de seita sujo, corrupto, cheio de enganos, heresias antibíblicas que diminuem, que jogam o sacrifício de Jesus no lixo. Adventismo do sétimo dia. Isso está sendo desmascarado agora pelo canal Para Que Possamos. Então o vídeo completo vai ficar aqui. Eu com minhas palavras, que tem gente, Deus é tão bom, tem gente que gosta de ouvir eu explicando. Então, com o meu jeito tão simples, sem formação de nada, só uma serva do Senhor que gosta de falar com pessoas, gosta de atender pessoas. Estou aqui já há 5 anos atendendo vocês com o nosso humilde canal, pequeno canal, mas de muito alcance. Glórias a Deus, estamos aqui para falar. Guilherme Miller era muito estudioso e depois de ele ter saído ileso, não ter morrido nessa guerra que os Estados Unidos travou contra... Gente, não sei se é Reino Unido, Inglaterra, eu me esqueci qual o país, depois eu deixo escrito aqui para vocês, tá bom? Na edição do vídeo eu vou correr atrás, vou dar uma olhada. Ele voltou com vida, tá? Dessa guerra. E aí ele já estudioso, ele falou bem assim, gente, se esse milagre aconteceu, existe um Deus acima de mim, que me livrou da morte nessa guerra. Só pode ser que existe um Deus. E diz a história que Guilherme Miller foi estudar a Bíblia, mas não é igual a gente na Adventista não, tá? Que faz aquele ano bíblico assim, ó. Marca um xizinho lá nos 3 capítulos de um salmo por dia. Vai lá, marca o xizinho na sua tabelinha de contracapa da lição da escola sabatina, né? E ó, passa batido o ano bíblico. Todo ano faz ano bíblico, não sabe nada da Bíblia, porque só ouve o que está mastigado e editado, comprimido, compilado na lição da escola sabatina. Aí o que a casa publicadora traz para você, você lê. Eu era adventista, eu tinha assinatura da lição da escola sabatina, quando eu conseguia ter dinheiro, né? Quando eu não conseguia, eu ficava humilhada, comprava lição avulso. Ai, que pobreza! Mas guardar o sábado, ser devoto de Ellen White, é assim. Vamos lá. O Guilherme Miller foi estudar a Bíblia e ele estudava a Bíblia mesmo por 2 anos. Queridos, Guilherme Miller esmiuçou. A Bíblia fala, examinai as Escrituras, porque contém dela, né? Provém dela o saber, o conhecer, enfim, eu não sei falar o verso de cor, mas é examinai as Escrituras. As Bíblias não são para serem lidas e marcadas. Já li meus capítulos de hoje, graças a Deus, já paguei. Coloquei um xizinho, igual a gente faz nos desbravadores. Examinar é esmiuçar, e Guilherme Miller era assim, e fez esse propósito de esmiuçar a Bíblia. Por 2 anos ele focou na Bíblia e estudou minuciosamente. E quando uma pessoa se aprofunda muito assim, numa coisa só, que ele fica focado só naquilo ali, ele acaba encontrando coisas. E se ele não orar, não anexar a oração e confirmação do Senhor a respeito daquilo ali, pode-se criar grandes problemas. Vamos falar de grandes problemas, grandes seitas, grandes igrejas, grandes problemas foram criados através da mente desse jovem rapaz estudioso. Não é que Guilherme Miller pegou a história do rei Artaxerxes, de 457 a.C. Foi lá em Daniel e viu a profecia de Daniel de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele falou, 2.300 tardes e manhãs são dias. E se eu transformar
esses 2.300 dias em anos? O rei Artaxerxes em 457 a.C., mais as profecias de Daniel, fazendo uma soma rápida, tira 2.300, tira 457, que foi da época do reinado de Artaxerxes. Achei a data. E o santuário será purificado, que Daniel menciona, é Jesus que vai voltar na terra. É isso, é a vinda de Cristo. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É isso. Guilherme Miller saiu pregando e usou todo o poder de influência que ele já tinha na maçonaria, para espalhar essa notícia que Jesus ia voltar em 1800 e tal, e olha, Jesus está voltando em 1843, e aí ele marcou a primeira data, e a primeira data deu errado. Eu quero deixar para vocês agora um pedacinho de um vídeo que eu fiz o recorte para vocês darem uma olhada só para atiçar a tua curiosidade, porque o documentário completo tá um tesouro. Eu hoje revi os 4 vídeos iniciais de como foi fundada a Igreja Adventista e eu confesso para vocês que é de tocar a minha alma. Ainda mexe comigo, mexe com as minhas estruturas, pensar que eu acreditei em tudo isso por tantos anos, sem nem questionar. Oi, tô de volta. Queridos, hoje está muito barulho aqui. Tem um pedreiro aqui próximo a uma obra, com uma maquita ligada, então tá dando bastante interferência no som. E eu vi que ia passar um carro de som aqui na rua, então eu pausei o vídeo. Voltando aqui ao raciocínio, eu estava falando para vocês sobre Guilherme Miller e a influência grande que ele já estava tendo no tempo que ele estava tendo essas revelações, né? Ele leu a Bíblia, entendeu do jeito que ele interpretou e falou: pronto, é isso aí que eu descobri e eu vou marcar a data. Porém, estudando, ele conseguiu fazer a primeira pregação dele. Eu tomei nota aqui do vídeo que está impecável, não percam esse vídeo, tá? Ele começou a fazer a primeira apresentação dele na Igreja Batista em Nova York. Eu não sei falar o nome da cidadezinha, mas vai ter no vídeo aqui completo para vocês conferem, tá bom? E ali ele já começou a marcar a data de Jesus voltar na Terra em 1843. Porém, essa pregação já deu bastante efeito, surtiu bastante efeito nas pessoas ali daquela época. E eles falaram: nossa, a gente já tem uma data. Então, assim, Jesus vai voltar, dá tempo da gente se preparar. E em pregações, em apenas 6 dias de pregações de Guilherme Miller, ele já começou a batizar 20 pessoas nas primeiras reuniões. Então, surtiu um efeito muito grande. E aí os grandes pregadores daquele momento, daquela época, empreendedores, empresários, patrocinadores, começaram a publicar essas revelações de Guilherme Miller e começou a se espalhar de uma forma muito grande. E aí Guilherme Miller, empolgado, começou a marcar a data exata. Ele chegou à conclusão que Jesus ia voltar na terra para buscar os seus, baseado lá em Daniel, tá? O santuário será purificado em 21 de março de 1843. Ele começou a marcar a data assim. Queridos, dá uma olhadinha aí do seu lado. Jesus não voltou. 1843, 21 de março, foi uma furada. E ele ficou desacreditado. Ficou arrasado. Porém, logo depois disso, apareceu um patrocinador, um homem cheio de din-din. O nome desse homem, vocês vão conhecer ele aqui agora, é Samuel Snow. E ele falou bem assim: não, esses escritos de Guilherme Miller têm muito sentido, eu vou me aprofundar nisso. E gente que tem dinheiro e tem influência, rapidinho as coisas fluem, né? E eu vou colocar para vocês agora a continuação dessa situação toda, o que se deu e como eles chegaram à data de 22 de outubro de 1844. Uma ressalva muito importante eu quero fazer aqui agora. No início desse vídeo eu falei que você que é batista ou metodista ou de alguma outra igreja ortodoxa ou Assembleia de Deus pode ter vindo dessas raízes de Guilherme Miller, mas eu quero retirar a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, porque eu conheço a fundação, a história da fundação da Igreja Assembleia de Deus e não veio desse movimento, tá bom? Nós temos uma outra história que inclusive eu já conheci, estudei e admirei, então eu coloquei a palavra, o nome aqui da Igreja Assembleia de Deus, mas não faz parte desse movimento de millerismo não, tá bom?
Erro nosso. Uma outra ressalva muito importante: abram seus olhos. As seitas e os seus líderes geralmente têm uma emergência. Jesus está voltando e você está preparado? Seu nome pode estar sendo passado. E se for hoje, a data é tal dia, a data é 22 de outubro de 1844, para que você tem que ter fazenda? Para que você tem que ter um emprego fixo se Jesus vai voltar? Vende tudo que você tem. E as pessoas venderam casas, fazendas, comércios, seus prédios, seus animais, suas criações, todos venderam tudo. Caíram na profecia de Guilherme Miller, já patrocinado agora, que esse Samuel Snow chegou com patrocínio e aí que a coisa alastrou mesmo. Vocês sabem, vocês têm ideia que chegou a 100 mil pessoas adeptas de Guilherme Miller? O desapontamento de 22 de outubro de 1844 não foi um grupinho de 15 pessoas iludidas ali, estamos sentindo um avivamento, está acontecendo. Não, gente. Foi um grande movimento, foram 100 mil pessoas, cerca de 100 mil pessoas. Por que os líderes não venderam suas casas também? Por que Guilherme Miller, quando deu errado, que marcou errado, ele voltou para a fazenda dele, para as coisas que ele tinha, voltou até para a igreja que ele frequentava e ficou quietinho? Por que os líderes não venderam seus carros e não colocaram até as roupas? Vocês sabiam que eles marcaram com tanta certeza que até roupas eles prepararam? Vou colocar aqui para vocês verem. Uns roupões brancos, eles ficaram nos lugares altos, na montanha. Já mostrei para vocês a montanha de 1844, que um monte de gente ficou em cima com a Ellen White. Várias pessoas ficaram nos lugares mais elevados da cidade, esperando Jesus voltar, olhando para cima. E 22 de outubro de 1844 virou a noite, madrugou dia 23 e até aqui nós estamos. E Jesus ainda não voltou. Até roupas, roupão branco. Teve gente, a maioria dos adeptos venderam tudo e ficaram só com a roupa do corpo. Diga-se de passagem, um roupão branco preparado. Por que os seus líderes não vendem os seus bens? Andam de carrão, moram em grandes casas confortáveis, mas os adeptos que recebem as profecias desses líderes vendem tudo. Eles não tinham para onde voltar. Suicídios, pais matando seus filhos e suas famílias no total desespero, manicômios lotados de pessoas que enlouqueceram. Que não fique só em minhas palavras, vou colocar um recorte desse vídeo aqui para vocês e o link do vídeo completo. Estudem, aprendam e vejam a realidade com fatos, jornais, documentos judiciais, documentos oficiais da época. Está tudo aqui para vocês. Parem e pensem, seitas estão sendo criadas ainda hoje. Se é tudo muito cheio de regras, se só o seu grupo sente aquilo, se só o seu grupo está vivendo esse movimento, se até as roupas vocês combinam e vocês têm o mesmo falar, o mesmo cantar, e só vocês têm esse direcionamento, o resto das igrejas do mundo todinho, ninguém recebe o que você recebe dentro do seu grupinho. Abre o olho, você pode estar numa seita. Assista esse documentário que está imperdível. Todas as maiores igrejas da época haviam alertado sobre a febre millerita. Porém, milhares de crentes decidiram apostar na interpretação do segundo advento. Após o grande desapontamento, os milleritas poderiam ser divididos em 4 grupos distintos. Estes grupos seguiram caminhos diferentes e tomaram decisões que impactaram o resto de suas vidas. Após 22 de outubro, este era o cenário do millerismo. No grupo 1, estavam os milleritas fiéis ao movimento. Estes continuaram se reunindo no tabernáculo millerita e ali participavam de cultos diários e vigílias. Crentes que possuíam opiniões e interpretações diferentes uns dos outros conviveram no mesmo espaço, o que causou problemas bastante sérios. Entre estudiosos e fanáticos, todos eles usaram o tabernáculo como ponto de encontro e centro espiritual, e foi a partir desse grupo que novas datas passaram a ser definidas para a volta de Cristo e novas teorias bíblicas apresentadas publicamente. No grupo 2 estavam as pessoas que desistiram do millerismo completamente. Apesar do vexame e da imagem arranhada, essas pessoas assumiram que haviam acreditado numa fábula e tomaram a decisão de retornar para suas igrejas anteriores ao movimento
e retomar sua vida religiosa como era antes de William Miller. Ou seja, eles retornaram para as igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, ortodoxas, entre outras. No grupo 3 estavam as pessoas que fugiram envergonhadas pelo desapontamento e sem condições emocionais de continuar na mesma cidade ou região. Muitas delas migraram para estados e locais onde não eram conhecidos e começaram suas vidas sem se apresentarem como milleritas. Muitos deles, infelizmente, nunca mais conseguiram se recuperar do trauma e da decepção e se internaram em hospícios da região. Amigos e familiares dessas pessoas disseram que mesmo anos após o desapontamento, muitas delas ainda mantinham a esperança. No grupo 4, infelizmente, estão inseridas as pessoas que se suicidaram preferindo não conviver com a dor, a decepção, o trauma e o desapontamento que o dia 22 de outubro trouxe. Essas pessoas preferiram morrer a ter que lidar com a realidade desoladora. Nesse grupo, também incluímos aqueles que haviam vendido todos os seus bens, incluindo roupas, animais, maquinários, ou simplesmente pessoas que abandonaram seus trabalhos e agora estavam vivendo em completa miséria. Para estes, as autoridades locais, como prefeituras e líderes sociais, ofereceram abrigo e alimento. Existem registros em Boston e em Nova York de que o governo desenvolveu um programa para ajudar todos os que haviam perdido tudo. O millerismo não causou um trauma apenas no âmbito religioso, ele também causou danos sociais irreparáveis, a ponto dos governos locais precisarem se unir para ajudar pessoas em situações de miséria. Vidas perdidas, mentes quebradas e as pessoas fugindo de suas realidades. Os danos causados por William Miller estavam apenas começando. Muitos ficaram extremamente tristes e decepcionados. A energia ao redor do movimento começou a esfriar e muitas pessoas decepcionadas e envergonhadas deixaram o millerismo, enquanto milhares de pessoas ainda tinham esperança de que havia uma razão específica. William Miller, depois do primeiro desapontamento, decidiu que não iria mais definir uma data para o retorno de Cristo. No entanto, um homem chamado Samuel Snow, que era um dos patrocinadores de um jornal chamado Boston Investigators, após ler um dos livros de William Miller, decidiu se tornar cristão e estudar a profecia. Logo após o primeiro desapontamento, Samuel Snow apresentou uma teoria que determinava a data oficial de Cristo, em 22 de outubro de 1844. William estava sem muita coragem para bater o martelo numa nova data, mas decidiu estudar as evidências de Samuel Snow. William retornou a seus livros e estudos e, questionado por muitos, disse que ele havia cometido um erro de cálculo e Deus havia apresentado uma nova luz. A data oficial, de fato, era 22 de outubro de 1844, baseado no princípio que em Levítico e Abacuque existe um período de 7 meses e 10 dias antes do julgamento final, o que coincidiria com a data do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Após explicar seu suposto erro, todos os seguidores se sentiram aliviados e ainda mais confiantes de que era tempo suficiente para se preparar e encontrar com Cristo voltando ao planeta Terra. William e seus seguidores ainda criaram um slogan para suas reuniões de evangelismo, no 10º dia do 7º mês. Após concordar e concluir seus estudos sobre o argumento de Samuel Snow, William Miller disse: "Vejo uma glória no 7º mês que nunca tinha visto antes. Que o irmão Snow, o irmão Storrs e todos os outros sejam abençoados por sua instrumentalidade em abrir os meus olhos. Estou quase em casa. Glória, glória, glória." Os milleritas então passaram a se preparar com mais força e a grande maioria deles começaram a se desfazer dos seus bens, incluindo casas, terrenos, fazendas, negócios, empresas, lojas, móveis, maquinários, animais, roupas e passaram a viver com o básico. Além disso, alguns deles prepararam um roupão especial branco que eles chamaram de roupões da ascensão, que seriam as vestimentas do grande dia. Esses roupões, que mais pareciam com pijamas ou roupas de dormir grandes e longas, seriam vestidas durante a volta de Cristo
no grande dia 22 de outubro de 1844. Com o decorrer dos dias, mais panfletos eram impressos, artigos, jornais, visitas de porta em porta, tudo o que era possível ser feito antes de 22 de outubro foi feito. Igrejas inteiras foram alertadas, pastores pediram para seus membros se prepararem, aguardando a segunda vinda em suas casas, fazendas ou em pequenos grupos para evitarem os ataques de grupos contrários ao movimento. Muitos decidiram se reunir em locais altos como montanhas, elevações naturais em suas propriedades ou na floresta. Finalmente, a terça-feira mais aguardada do século XIX tinha chegado e milhares de pessoas se reuniram como combinado. E como nós já sabemos, nada aconteceu. A noite chegou, a madrugada do dia 23 cruzou o tempo e nenhum sinal de Cristo. Nenhum som de trombeta, nenhum anjo, nenhum tremor de terra, raios, nuvens, nada. Os anjos não estavam cruzando o céu, não existiam explosões cósmicas, absolutamente nada. O silêncio normal e comum de uma madrugada. Queridos, reiterando aqui, confirmando para vocês que eu vou deixar o link dos vídeos completos sobre essa história toda do desapontamento, os detalhes, os documentos, as cartas escritas. Gente, é tudo muito detalhado, feito com um profissional de excelente qualidade, que é o Rodrigo Custódio, que é um publicitário, né, de formação. E o canal para que possamos estar aqui com toda a documentação. E se você quiser, ele envia PDF, tá bom? Pode falar aqui qual dúvida que você ficou a respeito de qualquer assunto a respeito do Adventismo e de Guilherme Miller e do movimento millerita. Qualquer assunto, nós temos PDF e a gente pode te fornecer, tá bom? O canal para que possamos estar sempre à disposição e envia para onde precisar. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Esse assunto é bem grande, nós demos uma pincelada nesse assunto porque é muito importante e eu estou preocupada com essa geração de hoje. Essa geração dos jovens de hoje estão indo por muitos ventos, os ventos vêm e eu até sigo alguns canais, fiz amizade com alguns youtubers que fazem críticas construtivas contra o sistema religioso de hoje, sabe? São pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que estão cuidando de rebanho, são pessoas que trabalham na música, são pessoas que são servos do Senhor, mas não estão se conformando com a situação que a igreja, principalmente aqui no Brasil, está. Uma onda de movimentos, de avivamentos, de falsas profecias, de falsos e tantas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, que infelizmente o nosso país está atravessando. Mas eu creio que Deus tem uma grande bênção para o nosso Brasil. Eu creio e há anos eu oro e espero por um grande mover de Deus através do nosso Brasil, de nós brasileiros, que temos um coração cheio de amor, cheio da palavra de Deus, que amamos o Senhor, e eu creio, eu quero participar desse grande movimento que o Senhor vai fazer na terra, tá? Não tem nada perdido, não tem ninguém... Espera um pouquinho que tem gente chamando aqui, um momento. Eita glória! Gente, chegou aqui a Shopee para me entregar um negócio, eu comprei uma muda híbrida, né? Uma muda híbrida e a Shopee me chamou lá embaixo. Se vocês ouviram o grito aí, vai ficar assim mesmo, tá bom? Vamos lá! Eu estava falando com vocês que não tem nada perdido, sabe? Se a política, se o governo, se as injustiças, se os crimes, se a favela, se as condições de saúde, se pandemia, se guerras e rumores de guerras estão nos assolando, tenhamos fé, tenhamos paz, que Deus está sempre no controle de todas as coisas e quem está em oração, ligadinho espiritualmente, está entendendo que Deus está cuidando de nós, vai continuar cuidando de nós e aquele que está disposto a falar, a pregar e a falar do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo na terra, sem muita coisa, sem muita regrinha, sem muita invenção de que você está recebendo uma revelação única. Fica ligado só você com Deus, porque Deus vai te confirmar esse vídeo, essas palavras, e estude sobre seitas,
Eu fui uma ignorante, eu nunca estudava sobre seitas, por isso que eu fiquei quase 40 anos dentro de uma. Deus fará uma grande obra nesta terra, que seja através do Brasil, que seja através de mim e de você. Eu creio em grandes coisas que ainda estão por vir. Guerras e rumores de guerra, isso é só o princípio das dores, tá bom? Nós temos muito que pregar, muito para falar de Jesus para todos, quantos queiram ouvir, através de vídeo, através de um abraço, né, irmã Ruth? Deus te abençoe, irmã Ruth. É uma irmã que é intercessora, é uma irmã que pode dar um abraço, às vezes uma pessoa que está enlutada. Eu falei com ela, isso é ministério, hein? Deixa Deus te usar. Cada um de nós tem o nosso dom, às vezes você não sabe falar, mas você vai ali numa pessoa que está enlutada e dá um abraço bem forte. Diz para ela que Deus a conforte, que Deus a console e tudo vai dar certo. E para encerrar este vídeo, gente, o dia que eu vou gravar, pedreiro liga, ferramenta, cachorro arranja briga aqui na rua. E olha que eu moro no interior, hein? Tem trânsito, não tem nada. Aí a Shopee, que só entrega de noite, chegou agora de manhã. Olha, tudo acontece quando eu vou gravar um vídeo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra está sendo feita. Se algumas coisas vêm para tentar atrapalhar ou tirar o meu foco, vamos lá, com amnésia mesmo, com um pouquinho de esquecimento, a gente esquece umas palavrinhas ali, outra aqui, mas tá tudo valendo. Para encerrar este vídeo, eu quero mandar um beijo para minha Pérola, lá de Portugal. Oh, querida, foi um prazer conhecer você. Eu não vou citar o seu nome não, tá bom? Mas ela é tão bacana, ela é uma pessoa de um astral tão bacana, tão feliz, ela é tão alegre, tão carinhosa comigo. Muito obrigada, minha irmã. Ela me chama de Lilian, minha linda flor. Tá aqui salvo aqui no meu celular, a forma como ela me salvou na agenda dela. Minha irmã é de Portugal. Um beijo muito especial para você. Você é minha pérola, tá bom? Se eu sou sua linda flor de voz meiga, alguma coisa assim, eu não decorei. Peraí que eu vou te falar. Ela salvou no telefone dela. E eu a salvei como uma pérola que Jesus mandou para mim. Sempre com palavras doces, libertas também. Ela já está liberta de muitos anos de adventismo lá nas terras de Portugal. Um beijo para você. Um beijo para Dora. Dora, você é fantástica. Foi muito bom conhecer você. Eu estou gostando muito das nossas conversas, tá? Que a cada dia mais o Senhor te liberte muitos. Todos ao seu redor sejam libertos também com a sua eloquência e a sua alegria. Você é bacana. Deus te abençoe. Igor, querido, jovem, Deus usa muitos jovens. Jovens, vocês são fortes, por isso Deus conta com vocês. Igor, abre os olhos para o verdadeiro Evangelho de Jesus. E ó, um abraço para você, jovem. Você é muito simpático, tá bom? Eu tenho filhas mais velhas que você, viu, Igor? Obrigada por elogiar o nosso trabalho, né? Realmente a gente é bem acolhedor. Eu gosto de conversar com pessoas e do jeito que eu tô conversando com você, é o atendimento com todo mundo aqui, já há 5 anos, tá bom? Que Deus te liberte também, hein? Ouça esse vídeo de hoje, o documentário sobre o Adventismo. O que foi o Adventismo e como foi fundada a igreja, quem é Guilherme Miller e Ellen White. É para você, em especial. Igor, eu vou te mandar um link no WhatsApp do canal, tá bom? Que Deus te abençoe, te liberte, em nome de Jesus. Irmã Ellie, que bom que você fez uma ótima viagem. Eu amo a sua vida, muito obrigada pela sua intercessão, pelas suas orações e porque você chora comigo. Muito obrigada por tudo, Ellie, pela sua vida, você é uma bênção. Que privilégio meu ter conhecido você aqui na terra. No céu nós vamos estar juntinhas, cantando juntinhas, hein? Em nome de Jesus. Eva, um beijo. Deus te abençoe, Eva querida. Tá sempre aqui comigo, orando junto. Fizemos uma campanha de oração essa semana aqui. 2 semanas oramos juntas, 3 horas da tarde. Foi uma bênção no grupo de irmãs ex-adventistas aqui que eu tenho no meu WhatsApp. Então, glória a Deus pela sua vida, Eva. Irmã Ruth, querida, intercessora, mulher que dá glória a Deus, dá aleluia o tempo inteiro ela está com glória a Deus e aleluia na boca. Oh, glória! Como é bom cantar louvores, entoar louvores ao Senhor e glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmã Ruth, a senhora é muito especial. Adriana, minha querida amiga do peito, que Deus te abençoe, te proteja, te dê saúde, recupere tudo, te dê paz, tá bom, Adriana? Minha querida, amada amiga. E quem mais? Ah, Samile, meu amorzinho querido. Coraçãozinho para Samile. Um beijo, Samile, que Deus te abençoe. Finalizando agora o vídeo. Agora vamos, ninguém vai mais chamar lá embaixo não. Agora a gente finaliza. Graça e paz.